Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21 e versículo de número 16, que diz assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, esta palavra vai nos falar de um rei que agiu com muita perversidade. O nome dele era Jeorão. Ele era filho de Josafá. A Bíblia diz que quando ele começou a reinar, ele matou todos os seus irmãos à espada e alguns príncipes que estavam ali. Ou seja, ele era uma pessoa perversa. Também casado com quem ele era, né? Porque era casado com a filha de Jezabel e Acabe, com Atalia. Então não poderia dar coisa boa, né? É por isso que nós temos que ter cuidado até com as alianças que a gente faz. Até com as pessoas que a gente coloca na nossa vida. Não é somente em casamento, mas é em amizade, em relacionamentos que a gente acaba tendo com pessoas, não é verdade? Diariamente a gente acaba se relacionando, conversando, muitas vezes confiando em pessoas que não é para confiar. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo cuidado com quem você faz aliança. Jeorão era casado com Atalia, e a Bíblia diz que ele matou os seus próprios irmãos que eram melhores do que ele. E é claro que Deus não deixaria sem paga. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Você pode estar vendo pessoas que te fizeram mal vivendo, ramando ou caia-raço, parecendo que nada vai acontecer. Você pode estar vendo pessoas que agiram com perversidade contra ti, elas estando de pé e parecendo que nada vai acontecer com elas, que não vai ter justiça, que Deus não vai cobrar. Mas eu quero lhe dizer que o tempo da cobrança de Deus chegou. Eu quero lhe dizer, abacantarai, que Deus é justo. Declare comigo: o meu Deus é justo e o tempo da cobrança dele chegou. O meu Deus é justo e o tempo da cobrança dele chegou. Havia chegado o momento em que Deus ia cobrar todo o mal que Jeorão havia feito. Xarabacantaraia. Porque, irmãos, tem um momento determinado por Deus até mesmo para a justiça. Araiacai. E nós temos que entender que tudo no tempo de Deus é perfeito. Tudo quando Deus, ele direciona para a nossa vida, no tempo dele é perfeito. E ele está dizendo: eu direcionei uma justiça para este tempo. Lembre-se que tudo no meu tempo é perfeito. Declare comigo: meu Deus está direcionando uma justiça para a minha vida e não tardará. O meu Deus está direcionando uma justiça para a minha vida e não tardará. A Bíblia diz que o profeta Elias mandou uma carta para ele. E nessa carta estava sentenciado tudo o que iria acontecer com ele. Deus já havia revelado. Antes de tudo isso aqui, de todo esse mal acontecer com Jeorão, Deus revelou. Porque antes de Deus fazer justiça, Deus revela. Aí você não está entendendo por que Deus está falando tanto de justiça. Por que eu estou sonhando com justiça? Porque quando eu abro uma palavra, fala de justiça. Quando eu ligo aqui o YouTube, que eu boto aqui no meu celular, que eu boto para tocar uma palavra, fala de justiça. Que eu coloco um louvor, fala de justiça. E Deus está dizendo: é porque a justiça está próxima. Declare comigo: a justiça de Deus está próxima de acontecer. A justiça de Deus está próxima de acontecer. E antes de Deus fazer, irmãos, alguma coisa na nossa vida, dele permitir ou fazer alguma coisa, ele revela. Não existe nada que aconteça sem antes o Senhor revelar aos seus servos, aos seus profetas. Meu irmão e minha irmã, Deus dá sinais, Deus mostra. Às vezes a gente que tá meio disperso não entende o que Deus tá falando. Aí depois, quando começa as coisas a acontecer, a gente diz: por isso que Deus estava me mostrando isso. Por isso que eu não estava entendendo que Deus estava falando tanto sobre isso. Mas era porque ele estava próximo de acontecer. Aí Deus usa o profeta Elias para dizer para ele tudo o que aconteceria.
Deus usou o profeta Elias para dizer que Deus ia castigar ele com grande flagelo. Que os seus filhos e as mulheres dele, tudo que ele tinha, o Senhor permitiria ser levado. E Deus permitiu. Você vai ver isso acontecendo no versículo de número 17. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os seus bens que se achavam na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Ou seja, tudo que pertencia a Jeorão foi levado. E a Bíblia diz que depois disso acontecer, Jeorão ainda foi ferido. O Senhor feriu ele nas entranhas dele. O próprio Deus feriu a Jeorão. O próprio Deus permitiu uma enfermidade tão terrível na vida dele, que a Bíblia diz que ao cabo de 2 anos, as entranhas dele saíram, deirabacandaraia, por causa da enfermidade. Irmã, Deus toca, Deus fere, fere. Está escrito aqui, irmãos, que o Senhor feriu a Jeorão nas suas entranhas. Ou seja, havia chegado o momento de Jeorão pagar o mal que ele havia feito. Porque tem gente que pensa que fez o mal e não vai pagar. Tem gente que pensa que se levantou e decai, xarabacanta. Tem gente que pensa que se levantou contra você e tá tudo lindo. E pode continuar vivendo a vida dela, e pode continuar vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero lhe dizer que você serve ao Deus justo. Eu quero lhe dizer que o teu Deus, ele é amor, xarabacandarai, mas ele também é justiça. E tudo que estava acontecendo na vida de Jeorão foi revelado. O profeta Elias mandou escrito em uma carta as revelações do que aconteceria. Por quê? Porque ele era ruim. Porque ele era perverso. Era para que ele soubesse que aquela justiça, tudo de ruim que estava acontecendo na vida dele foi Deus. Deus está dizendo, eu vou tocar, ainda vou mostrar que sou eu que estou tocando nos teus inimigos. E eles saberão, darabacantaraia, que você tem um dono. Eles saberão que eu, o Senhor, estou fazendo justiça. Que o teu Deus é vivo, não é morto, não. O teu Deus é real, ele existe e ele recompensa e retribui a cada um, conforme o fruto das suas ações. Quem olhava para Jeorão havia matado seus próprios irmãos, que eram melhores do que ele, como a Bíblia relata. Havia matado alguns dos príncipes e continuava reinando. Quem olhava para ele pensava que ele não ia ter uma paga. Porque a gente tem essa mania de achar, irmãos, que os meses, que os anos passam e que a gente não vai ver o Senhor cobrando. Porque passou tanto tempo, irmão, já não tenho mais nem esperança. Eu quero lhe dizer que Deus está lhe animando, que Deus está lhe reavivando para que você possa ver a justiça dele. Porque sim, ele vai fazer justiça por você. Deus não esqueceu do mal que ele causaram. Declare comigo, o meu Deus é justo e ele não esqueceu do mal que me fizeram. O meu Deus é justo e ele não esqueceu do mal que me fizeram. Ah, só porque passou meses, só porque passou anos e você ainda não viu a justiça acontecer, você acha que Deus esqueceu? Pois ele não esqueceu, não. O Senhor deixou bem claro para Jeorão que vai acontecer contigo é a minha justiça. Xarabacandaraia. Porque eu sou justo. E eu sei muito bem quem você é. Deus sabe, irmãos, quem é ruim. Deus sabe quem é perverso. Deus sabe, abacantarai, quem quer lhe destruir. Deus sabe quem tem plantado mal contra você. Jeorão estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Tem gente aí, meu irmão, minha irmã, me revela o Espírito Santo que faz o mal e depois ainda dorme tranquila. Depois ainda come tranquilo, vive tranquilamente, parecendo que nada aconteceu. Mas o Senhor está dizendo, você tem um dono. Você tem um dono, minha filha. Você tem um dono, meu filho, esse dono é zeloso. Esse dono, Rabacandaré, trouxe você aqui para lhe dizer que vai ter justiça. Ele está fazendo uma grande justiça por você porque ele é justo. E ele diz para você, eu não vou deixar sem paga o mal que lhe fizeram. Eu não vou deixar pessoas viverem agindo naturalmente, como se elas não tivessem feito mal, irmãos. O que Jeorão fez foi terrível. Ele matou os próprios irmãos dele. Ele tocou no próprio sangue dele. Tudo isso por causa de quê? De poder, irmãos. E Deus, ele sabe que tem pessoas que passam por cima de tudo e de todos para ter o que quer. Tem gente, irmãos, que não tá nem aí se alguém vai morrer, se alguém vai se ferir, se alguém vai adoecer, se alguém vai se entristecer. Tem gente que só quer saber do seu próprio umbigo.
Tem gente que só quer saber de si e passa por cima de todos. Arabacandaraia. Mas eu quero lhe dizer que esse Georão vai ter uma paga. Eu quero lhe dizer que o Deus que você serve é justo. O profeta Elias foi claro, irmãos, ao dizer para ele, versículo de número 12, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Mais uma vez vai dizer aqui que os irmãos dele eram melhor do que ele. O profeta Elias deixa bem claro, quem está dizendo é o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Quem está sentenciando você, Georão, não é os homens não sou eu, profeta Elias, que estou dizendo, mas quem está lhe dizendo é o Deus de Davi, teu pai. Quem está dizendo é o Todo-Poderoso, Urabacantaraia, que ele vai tocar, que ele vai ferir, porque você fez o mal, induziu a idolatria no meio do povo de Deus, e além de induzir a idolatria, matou os teus irmãos que eram melhores do que tu. Deus deixou bem claro, eu sei qual é o teu pecado. Tá pensando que eu esqueci? Tem um ditado que diz, irmãos, que quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Tem um bocado de gente que bateu e servo de Deus já esqueceu, ó, tá vivendo aí tranquila. Tá vivendo aí tranquila e Deus tá dizendo, pois eu lembro, viu? Eu lembro quem te bateu, Urabacantaraia. Eu lembro quem te feriu e é eu quem vou fazer justiça. Quem feriu Georão foi o próprio Deus. O Senhor o feriu. Versículo de número 18. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu. Quem feriu ele? O Senhor. Nas suas entranhas com enfermidade incurável. Quem tocou nele e feriu foi Deus. E Deus está dizendo, não é você quem vai fazer nada, quem vai fazer justiça sou eu. Mas eu lhe trouxe aqui para lhe dizer que eu não esqueci. Eu não esqueci de quem lhe bateu, já esqueceu. Eu não esqueci de gente que fez o mal contra ti, mas não se arrependeu, tá nem aí pra você, tá vivendo como se nada tivesse acontecido. O Georão tava lá, comendo, bebendo, se divertindo, achando que não ia ter uma paga, mas chegou uma carta na mão dele de sentença, e o Senhor está dizendo, eu estou mandando cartas de sentença, Arabacantaraia, pra gente que tocou onde não devia. Eu estou, Arabacantaraia, mandando carta de sentença para a gente que feriu a quem Arabacantarasto Cantaraia não devia. Eu estou mandando carta de sentença pra gente que pensou que eu não ia fazer justiça. Araiasto canta. Declare comigo, o meu Deus está mandando carta de sentença para inimigos meus. O meu Deus está mandando carta de sentença para inimigos meus. O profeta Elias mandou uma carta que sentenciou a Georão. E essa carta se cumpriu. E Deus manda eu te dizer que ele mesmo, o próprio Deus, está sentenciando gente que não se arrependeu, mas que fez o mal contra você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor não esquece da maldade que Georão fez, Pai. O Senhor não esquece da maldade de pessoas. Tem gente que está vivendo, Pai, como se nada tivesse acontecido, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor vai cobrar, porque através dessa palavra o Senhor está garantindo ao teu povo que haverá sim uma cobrança, que vai Arabacantaraia, que vai haver sim uma paga, que pessoas vão sim pagar o mal que elas fizeram, porque o Senhor é justo, meu Deus. O Senhor não esquece da malícia e da maldade que plantaram, meu Deus amado, contra a vida dos teus servos. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, que o teu nome seja glorificado, meu Pai amado. Senhor, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história
onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu creio na tua justiça. Eu creio, meu Deus amado, que o Senhor é Deus, meu Pai amado, que vai trabalhar a partir de agora e vai mostrar para Georão que nós temos um dono. Todos aqueles que tocaram nos teus servos começarão a pagar, porque o tempo de justiça é chegado para a vida dos teus servos. Meu Deus, obrigada por esta palavra. Continue trabalhando no nosso meio, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que um tempo de justiça de Deus é chegado para a sua vida e você vai ver Deus fazendo uma justiça grande e mostrando que você tem um dono. A Bíblia diz que o rei Jeorão morreu com terríveis agonias e de um terrível flagelo. E a Bíblia diz mais que ele não foi nem lamentado. Tem pessoas, irmãos, que vão pagar e vão pagar forte e será caro, porque tocou onde não devia e não se arrepende. Você tem um Deus que é zeloso por você e faz justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.